Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Eu estava lendo recentemente o livro Viva a Sua Própria Maneira, do Osho. E lendo esse livro, eu lembrei da época que eu conheci o Osho e das grandes ideias revolucionárias que ele tinha. Nesse livro ele fala exatamente sobre rebelião, sobre revolução. E nesse livro ele fala que a verdadeira revolução, o ato de se rebelar, ele é um ato de consciência. E ele não tem nada a ver com essa rebelião, essa revolução que é baseada em guerra, que é baseada em violência. Que a única forma de realmente fazer uma revolução não é através da violência. Através da violência, você não consegue fazer algo diferente, você não consegue criar coisas. Através da violência, você só vai conseguir destruir as coisas. E aí ele diz que a questão da rebeldia, né, do ser, a questão de ser uma pessoa rebelde, não tem nada a ver com violência, mas ao contrário, tem a ver com amor, tem a ver com consciência. E o que mais é uma atitude, uma postura rebelde numa sociedade como a nossa, num planeta, num mundo como o nosso, do que uma rebeldia no sentido de você ser uma pessoa mais amorosa. Porque o mundo onde a gente vive, na maioria das vezes, ele é regido por um estado de briga e de violência. A maioria das pessoas estão em estado de briga. A maioria das pessoas, se não estão violentando umas às outras, elas estão violentando a si mesmas. Então a gente vive numa cisão. Ou pra gente viver uma pseudo-paz externa, a gente violenta a nossa essência, a gente violenta quem a gente vai contra os nossos valores, a gente simplesmente entende que tem que seguir obrigações sociais, obrigações morais, em detrimento da própria alma, do próprio coração. Ou então a gente segue tudo aquilo que a gente deseja, a gente vira um refém dos nossos desejos, dos prazeres, das coisas momentâneas, e então passa a violentar as outras pessoas. Ou seja, começa a pensar somente no próprio umbigo, para de se importar com as outras pessoas, com o que elas sentem. Né? E a gente se vê nessa cisão, nessa dualidade, onde ou a gente escolhe violentar nós mesmos, a nossa essência, o nosso coração, aquilo que a gente realmente necessita, ou a gente passa a violentar as outras pessoas, se tratando de não pensar nelas em momento algum. Só que, como fala ele mesmo, em muitas das suas ideias, não só nesse livro, mas quase em todo livro do Osho ele fala isso, a questão ela é a consciência, ela é o modo que você faz. Então você pode, por exemplo, seguir uma regra social por obrigação, ou seguir aquela regra social sabendo que ela não tem nada a ver com você. Você pode, por exemplo, ir para um evento que as pessoas querem que você compareça, e você pode ir a esse local se sentindo obrigado. Se você não quiser pagar o preço, por exemplo, de não ir a esse local e de ser mal falado e de lidar com a rejeição, com a fúria, com a reatividade das outras pessoas, você pode escolher ir para esse local se obrigando interiormente, ou você pode escolher ir a esse local sem se identificar com a sua obrigação, sem necessariamente pisar em si mesmo, anular a si mesmo, ou seja, indo com uma postura assim menos séria, menos rígida. Você já vai sabendo que aquilo não tem nada a ver com você.
Você já vai para aquele local sem expectativas. Você já vai sabendo que você tem que cumprir ali uma regra, um protocolo. E aí você vai porque você, escolheu o preço de ir, mas você não faz isso anulando a si mesmo. Você não faz isso identificado com isso, se sentindo coagido. Você vai porque você quer, mas você sabe que aquilo não tem nada a ver com você. Ou então você pode escolher não ir. Só que o problema é que na sociedade onde a gente vive, se muitas vezes a gente não escolhe ir a algum evento, em algum local, ou não fazer uma determinada coisa que muitas outras pessoas também fazem, a gente paga um preço. E às vezes esse preço é uma dor de cabeça imensa, porque aparece alguém falando que você é uma pessoa desnaturada, que você é irresponsável, que você não tem nenhuma sensibilidade, que você não pensa no outro, que você só pensa no próprio umbigo. Se você escolhe, por exemplo, pagar esse preço de não ir a um local que não tem a ver com você, você vai ter uma consequência. Você vai ter que lidar com a reatividade, com o julgamento das outras pessoas, com essa dor de cabeça pública. E da mesma forma você teria que pagar um preço se você escolhesse ir. E das duas formas você paga um preço. Só que a diferença é escolher qual preço eu estou disposto a pagar. Porque dos dois, é claro, você vai ter que pagar algum preço. A questão é você saber qual deles eu quero escolher. Qual deles dana menos a minha essência. Dana menos os meus valores. Qual dos dois eu vou ter menos dor existencial. Porque se eu falar aqui que eu vou ter menos dor de cabeça, talvez você escolha ir anulando a si mesmo. Mas aí você vai estar escolhendo não sentir uma dor de cabeça para ir contra si mesmo, para atrair, ferir a si mesmo. Então não é uma boa opção. Então Osho ele fala que a questão principal não é o que você faz, e sim como você faz. E quando você age através da violência, ou através dessa tal rebeldia que é ensinada pela sociedade, ou seja, eles querem que eu faça isso, então eu não vou fazer, agora que eu não faço. Tal pessoa me pediu um favor, eu não faço, porque eu sou rebelde, sou do contra. Sabe, essa rebeldia, essa nova atitude, ela não está vindo através de um frescor da sua existência. Ela não está vindo de uma consciência plena de si mesmo. Ela está vindo como uma reação. E sempre quando se trata de uma reação, se trata de uma escravidão. Se trata de você ser refém de algo. Então, quando alguém tenta te obrigar a, por exemplo, ir a algum local ou fazer determinada coisa, e você não faz, mas o que te motiva não é você ir a favor dos seus valores, não é você ir de acordo com seu coração, mas você simplesmente vai contra isso para ter um certo tipo de reação negativa da outra pessoa, ou para você instigar, desafiar o ego daquela pessoa, ou para simplesmente você mostrar que você não é uma pessoa manipulável. Tudo isso que você está fazendo, você ainda está sendo refém da mesma ideia. Ele dá essa analogia, por exemplo, nesse livro, que ele fala, por exemplo, os seus pais, eles podem ter te obrigado, por exemplo, na infância, ele dando uma situação hipotética bem simples, mas didática. Os seus pais, eles podem ter te obrigado, quando você era muito pequeno, a tomar banho. Então você não tomava banho quando você era pequeno, porque você entendia a importância de tomar banho. Você tomava banho porque os seus pais te obrigavam. Quando você cresce mais um pouco, você decide parar de tomar banho. Porque você entende que os seus pais estavam te obrigando a tomar banho, então você decide, como ato de rebeldia, parar de tomar banho, por exemplo. Isso que você está fazendo não é um ato de consciência, porque a ideia que ainda está te guiando é essa obrigação. Você ainda está sendo refém da obrigação dos seus pais. Você somente está lidando isso no polo oposto.
Ao contrário de você fazer aquilo que seus pais estavam te obrigando, que seria tomar banho, agora você está no outro polo e você está fazendo tudo aquilo que seus pais não querem que você faça. Ou seja, você indo num polo ou você indo para o outro, você ainda está sendo refém da mesma ideia. A pessoa que ela realmente é liberta, ela tomaria banho, mas pela própria vontade, não por imposição e nem por ato de rebeldia. Seria a mesma coisa que uma criança que foi obrigada aos pais a não tomar banho, por exemplo. Se ela começasse a tomar banhos como ato de rebeldia, isso não seria uma liberdade. Mas se ela começasse a tomar banho porque ela sabe a importância do banho e porque é a vontade dela genuína, seria liberdade, não seria refém daquela ideia. Então a questão não é muito o que você faz, porque você pode fazer algo se baseando num estado de rebeldia, se baseando em um estado de reatividade, e isso não é libertação. O verdadeiro ato de rebeldia, de rebelião numa sociedade como a nossa, é através de uma postura amorosa e uma postura consciente. Se você pegar as pessoas iluminadas, os avatares, os mestres, a sabedoria que eles tinham, a postura amorosa, consciente, silente que eles tinham, causavam um tremendo espanto para a sociedade. E se causa espanto para algo ou para alguém, significa que aquilo é um ato em comum. Então a pessoa que ela pensa que o ato de rebeldia é agir através da violência, na verdade ela está equivocada. Porque o que a sociedade espera de você, quando de uma certa forma ela usa a violência, direta ou indireta, em relação a você, é que ela quer que você reaja violentamente. Ela espera que você reaja com violência, porque aí ela pode te punir. Ela pode te controlar, você vai estar inconsciente, vai estar reativo. Você vai ter uma crise, você vai surtar, você vai fazer coisas sem consciência. E aí naquele momento ela te manipula, naquele momento ela te pune, ela te castiga, ela te julga, ela te culpa. Então esse é o mecanismo da sociedade. Ela espera que você seja violento, para que depois ela possa te culpar e ela possa te castigar. É a tal história dos vícios, por exemplo. A sociedade, ela impõe um vício o tempo todo, fica ali mandando mensagens de vício. Ah, use isso, compre isso, isso te traz felicidade. E ela vai te dando inúmeras estratégias e produtos para você continuar se anestesiando, ficando fora de si. E aí, quando você entra no vício, a sociedade ela vem e fala: você não deveria ter entrado nesse vício, isso faz mal. E aí a sociedade começa a apontar o dedo para você, começa a falar que você é escrachável, começa a falar que você não tem valor, começa a falar que você é fraco. Então o que ela faz? Ela te vende uma ideia e quando você compra aquela ideia, ela aí tem a possibilidade de te rebaixar. E quando você está rebaixado, quando você fica com a autoestima baixa, que você se sente inferior, que você se sente culpado, você permite qualquer coisa endereçada a você. Você permite que a pessoa, de uma certa forma, faça o que quiser com você. Porque você se sente inferior. Você se sente uma pessoa não digna. Esse sentimento de inferioridade é o estado perfeito que faz com que a gente seja alguém manipulado. Não é à toa que em relacionamentos com pessoas narcisistas, a principal tática é rebaixar a autoestima da pessoa. É rebaixar a visão que a pessoa tem sobre ela mesma. Porque assim, como que ela vai pensar diferente?
Como que ela vai achar que o tratamento que ela recebe é indevido? Se ela se acha tão inferior, se ela se vê tão feio, como que ela vai rejeitar aquele tratamento, aquela migalha de afeto, aquela migalha de atenção? Ela vai achar que aquilo é a única coisa que ela merece. Então, a sociedade ela sempre vai esperar de você uma postura reativa, porque é isso que vai fazer com que depois ela te culpe, ela te julgue, ela mine sua autoestima e faça com que você se sinta manipulado. Então as pessoas vão começar a fofocar, as pessoas vão começar a apontar o dedo para você, vão começar a te escrachar socialmente, vão começar a te cancelar na internet, né, como hoje em dia é. E aí você vai se sentir inferior. Se sentiu inferior, se sentiu culpado, pode ter certeza que nesse momento você está sendo refém. Então, quando você começa a entender que a verdadeira revolução não tem nada a ver com violência, com inconsciência, com briga, você sai desse estado doentio e passa a perceber em si um estado de saúde possível que vai permitir que você tenha atitudes conectadas com a sua própria alma, conectadas com o seu ser. E essas atitudes vão ser um ato de revolução, um ato de rebeldia, não porque elas vão fazer um estardalhaço, não porque as pessoas vão ficar abismadas, mas vai ser um ato de revolução porque você vai fazer aquilo que não é esperado, que é a postura amorosa, que é a postura consciente. Perceba, quando você está prestes a discutir com alguém e ao contrário de você entrar na briga com a pessoa, você toma consciência daquele momento e você não se deixa levar pela provocação, você vai perceber que a sua postura de presença, de consciência amorosa naquele momento, mesmo que seja silenciosa, vai desarmar a outra pessoa. Porque naquele momento você não foi refém da raiva do outro. Você se desidentificou da raiva. Você não atribuiu sua identidade à raiva. Você não achou que você era a raiva. E por isso, você não foi um refém dela. Então, quando o outro veio querendo te provocar para que aquele ciclo de ódio, aquele ciclo de raiva perdurasse, você quebra aquele fluxo. Então, toda a raiva que o outro ia despejar em você para que aquele ciclo de ódio continuasse ruminando, você quebra o ciclo e toda aquela raiva da outra pessoa simplesmente se dissipa. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas muito provavelmente, pelo menos uma vez, se vocês estiverem atentos, vocês vão conseguir perceber momentos como esse. Quando o outro te convida para a briga e numa atitude revolucionária, você é amoroso e manso. É o que Jesus diria, né? Ser manso de espírito, é essa mansidez. Só que essa mansidez, ela não pode ser fruto de uma repressão. Ela não pode ser um cala-boca interior. Você não pode ser manso por uma repressão, para fingir para o outro uma pseudo-postura de paz, sendo que interiormente você está ali remoendo os conflitos, remoendo a sua raiva. A postura de mansidez, ela não pode vir de fora para dentro. Ela tem que vir de dentro para fora. Tem que ser um estado que floresce dentro de você. Você não pode manipular esse estado.
Esse estado ele vem naturalmente, com o autoconhecimento, com a meditação, com a presença. De repente, algo em você floresce. Esse estado de presença e de mansidão floresce. E assim como na primavera, ele pode florescer por um momento e depois ir embora. Mas a partir do momento onde você começa a permitir que esse estado floresça em você em momentos esporádicos, você cria um futuro onde, na eternidade, você conseguirá ter esse estado pleno 24 horas do dia. Então é um estado de cultivo, onde de pouquinho a pouquinho, em um grau cada vez maior, você vai aumentando esse estado de presença, de plenitude, de mansidão. E você percebe que essa é a rebeldia de fato. Porque assim você não está sendo refém da sua própria mente. Você não está sendo refém das suas ideias. Você não está sendo refém da repressão que os outros fizeram em você. Você não está sendo refém das regras e das leis que os outros impuseram dentro de você. Você está sendo livre. Porque você não está mais se guiando pela própria mente. Você não está mais se guiando pelo seu ego. Você está deixando o seu ego quietinho, o seu ego passivo, para ouvir a sabedoria do seu ser. E quando a gente se permite ouvir a sabedoria do nosso próprio ser, a gente faz coisas, fala coisas que a gente nem imagina que sairiam de nós. Porque a gente para de se basear no nosso passado, nas nossas memórias, para responder ao momento presente. Então, ao invés de você procurar na sua cabeça como reagir a essa situação que está acontecendo nesse momento, você deixa a sua mente passiva e ouve a sabedoria da sua própria consciência. E aí você tem uma resposta que serve naquele momento exato. Porque é a resposta daquele momento exato. Mas na maioria das vezes o que a gente faz não é ouvir a sabedoria que transcende na gente em cada momento. O que a gente faz é ouvir o nosso passado. E no nosso passado sempre tem respostas prontas, respostas repetitivas. A gente tem milhares de dogmas, de ideias guardadas. Então, se isso acontecer na sua vida, faça isso. Se você sentir isso, faça isso. Se alguém fizer isso com você, haja assim. Várias respostas prontas que são baseadas em um passado. Só que o passado ele já foi. O passado ele só existe na sua cabeça. Ele não existe realmente. Então, quando o momento ele não se apresenta em forma de passado. Ele se apresenta na forma de presente. Então, se você usa ideias prontas, regrinhas prontas, que podem ser sim muito úteis, só que se você não aprende a olhar para dentro e perceber a sabedoria interior que já existe dentro de você nesses momentos, e se abre para receber a resposta daquele momento específico, você está sempre se guiando por respostas, regras prontas, e que não vão resolver os seus conflitos, os seus problemas, da forma que eles precisam ser resolvidos. Porque a resposta que você está dando não é a resposta àquele momento, àquela situação, daquele jeito, naquela essência. Você está usando a resposta de um outro momento, de uma outra experiência. E as duas experiências, por mais parecidas que sejam,
são únicas. A repetição, ela é uma ilusão, nada se repete. Tudo é diferente. Então, para você poder perceber isso primeiramente, você precisa de presença. Se você estiver preso na sua mente, no passado, ou na idealização de um futuro que ainda não aconteceu, você não vai ter presença, atenção suficiente para perceber que cada momento é único, que cada comida é única, que cada convivência é única, cada experiência é única, cada dia é único. Sem essa presença, sem essa atenção, você vai achar que seus dias estão repetindo, que as situações estão repetindo, mas na verdade não estão. Na verdade está acontecendo situações novas, porque cada situação é única. Mas como você está preso à sua mente, você está sempre dando as mesmas respostas. Você está sempre vendo as coisas da mesma maneira, com os mesmos conceitos, com os mesmos preconceitos. Então, como que você vai ver algo como novo se você está preso ao velho, se você está agarrado ao velho? É necessário se desprender para você conseguir perceber o que naquele momento tem de novo. Tem de aprendizado, tem de edificante, tem de convidativo. Cada momento é um convite a gente estar mais consciente, a gente entender um pouco mais da gente, a gente entrar em contato mais profundo com a gente. Mas para a gente poder perceber esse convite que a vida nos dá todos os dias, a gente precisa estar atento. Senão a gente vai continuar agindo de forma automática às situações, sendo refém da raiva, refém do controle, refém do medo, refém da culpa, refém da manipulação, direta ou indireta. E assim a gente só vai estar agindo de forma automática e inconsciente. A gente não vai perceber o convite que a vida nos faz a todo momento de entrar em contato com o nosso próprio ser e de sentir a plenitude que aquele momento nos reserva. A verdadeira rebeldia, ela não tem nada a ver com violência, mas com presença, com postura silenciosa de mente, com uma postura amorosa, mansa de espírito. Essa é a rebeldia. Então, quando as outras pessoas esperarem ou requisitarem coisas de você ou sobre você, primeiro olhe para dentro e entenda se você realmente tem a necessidade de seguir isso. E não se deixe levar por qualquer requisição, por qualquer obrigação. Não faça algo só porque você se sente acuado, só porque você tem medo, só porque você tem insegurança, ou porque você tem raiva. Nada de bom pode vir de uma traição de si mesmo. Isso, é claro, nunca vai significar que a gente não vai levar o sentimental, o emocional, o coração também das pessoas que nos são caras em consideração. Mas não adianta a gente levar o coração das outras pessoas em consideração e não levar o nosso próprio coração. E pague o preço que você estiver disposto. Mas se você for fazer algo, mesmo que seja uma obrigação, não entre nessa obrigação simplesmente por obrigação. Se você tiver que fazer, faça. Mas faça com consciência. Faça com amor. Faça com alegria. Faça de forma inteira. Se não tem como você escapar daquela situação, faça, mas não faça por obrigação.
Faça por consciência, faça por presença. Faça com corpo e alma inteiros. E se de alguma forma você escolher pagar o preço de não fazer aquilo, entenda que talvez o preço de pagar com a sua alma, de pagar com a sua autoestima, de pagar com a sua dignidade, talvez não seja melhor do que pagar o preço de ir contra as outras pessoas. E lembre-se, não se trata de violência, nem de agressividade, nem de raiva, mas de presença. Você pode ir contra as pessoas por raiva, na intenção de cultivar raiva nessas pessoas, e você pode ir contra elas por consciência. Pode parecer a mesma atitude, mas a qualidade é completamente diferente. Não se esqueça que quando você vai contra as pessoas por raiva, por agressividade, você está sendo refém dessas pessoas. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês, que tenha feito sentido para vocês. Eu agradeço cada comentário, cada curtida, cada momento, cada companhia que vocês exercem comigo nos vídeos. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.